Fala galera, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje nós vamos tratar sobre os principais tópicos, as principais temáticas que foram abordadas nas videoaulas anteriores, tá? Antes de darmos continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos tentar compreender o processo histórico sobre a filosofia medieval, o momento de concílio entre filosofia e religião, os principais pontos abordados na filosofia patrística com Santo Agostinho, de uma forma mais simplificada, mais resumida, para prosseguirmos para a filosofia escolástica de Tomás de Aquino. Mas o que nós vamos retratar hoje é uma coisa mais revisada sobre as videoaulas anteriores, de uma forma que vocês possam compreender melhor. Então, assim, para compreender o período medieval, nós devemos compreender que foi a fase onde o cristianismo foi a religião que mais teve influência. Tanto que a Igreja Católica era tida como órgão supranacional, que tinha o poder acima até mesmo do poder do rei. Esse cristianismo ele começou no século I, era uma religião monoteísta que tinha crença em um único Deus, tinha base nos ensinamentos e na vida de Jesus Cristo, e o ser humano tinha como base o livre-arbítrio, o poder de escolha, que nós vamos ver em Agostinho. O cristianismo está difundido entre catolicismo e protestantismo, e temos como base o livro sagrado que é a Bíblia, que relata a história através do Antigo Testamento e o Novo Testamento que fala sobre a vida de Jesus. Então, assim, nesse período a filosofia ela se baseava na razão e o cristianismo era originado da palavra de Deus. Então, foi um momento de conciliar a razão em favor da fé. Meados do século V, com a queda do Império Romano do Ocidente, tivemos nesse período a invasão dos povos bárbaros, que eram povos que possuíam suas próprias religiões e ensinamentos e crenças, diferentemente do cristianismo. Então, a partir daí, os líderes dos povos bárbaros passaram a se submeter ao cristianismo. E nesse momento foi onde o clero da igreja, eles tiveram a visão racional, foi onde quando surgiu a primeira corrente filosófica, a chamada filosofia patrística, que tinha como base os princípios religiosos do catolicismo ser contrários às heresias presentes na época. A corrente filosófica patrística, ela foi tida como a primeira idealizadora da igreja, cristã, dos fundamentos cristãos, da teologia cristã, e tinha como base o combate contra as heresias presentes no momento. Esses principais pensadores do período, o nome recebeu esse nome de patrística devido aos chamados padres da igreja ou pais da igreja, que foram os primeiros teólogos, os primeiros padres que difundiram os fundamentos da teologia cristã, transmitiram o pensamento cristão. E o principal representante dessa teoria foi Santo Agostinho. Quando nos referimos ao principal pensador Santo Agostinho, devemos entender que existe duas fases do processo de pensamento do Agostinho. Primeiro foi antes da conversão ao cristianismo, dele se converter ao cristianismo, e após ele ter se convertido. Primeiro, o Santo Agostinho ele passou por processo de pensamento, e como ele gostava muito de buscar pensamentos e tal, se levar pelas leituras, ele se deixou muito influenciar por Cícero, pela oratória de Cícero, e aí ele passou por processo de pensamentos também, que foi desde o maniqueísmo até o neoplatonismo. O Agostinho ele acreditava que o mundo poderia ser governado por duas forças, que é uma corrente filosófica religiosa, que é o maniqueísmo, que existe esse dualismo entre o bem e o mal. Então ele partiu primeiramente dessa crença no maniqueísmo, depois ele foi cético em relação a algumas coisas, ele se basou também na doutrina do ceticismo, que é uma doutrina que tem como base duvidar de tudo, não acreditar nas coisas, e aí
Antes dele se converter ao cristianismo, ele começou a ler escritos do Platão, né, do filósofo grego, e teve como base o neoplatonismo da época, que é inspirada, né, na filosofia de Platão. Esses neoplatonistas, eles tinham como base esse dualismo entre a experiência do mundo sensível e do mundo intelectual. Então, os neoplatonistas acreditavam que o mal não tinha existência no mundo, que existia apenas a ausência do bem, certo? Então, eles tinham também essa questão da difusão entre o dualismo das coisas. Então, ele foi bem inspirado. Tanto que a teoria que o Agostinho ele vai falar, mais na frente ele vai falar sobre a superioridade da alma relacionada ao bem e ao mal também. O que é interessante de Agostinho é que ele prega esse dualismo entre as coisas, essa divisão entre as coisas, né? Tanto que nas suas teorias ele gosta sempre de enfatizar essa divisão entre o bem e o mal. Então ele tem um pensamento em dizer, né, que o ser humano ele tem em sua essência uma inclinação para o mal. Porque nós já nascemos como pecador devido ao pecado original. E um outro pensamento é que esse mal, quando nós temos essa inclinação para o mal seria a representação do distanciamento de Deus. Porque o ser humano ele deseja se aproximar de Deus e, consequentemente, se aproximar do bem. Mas, devido a essa divisão, devido a nos levarmos pelas coisas sensoriais, né, pela enfatização do pensamento de Platão, nós acabamos nos distanciando de Deus porque temos nos levado mais pelas coisas sensoriais, as sensações, né, as práticas do mal. E aí isso, consequentemente, nos afasta do intelecto, de Deus, do divino, do bem. Então, assim, a partir do momento que Santo Agostinho ele se converteu ao cristianismo, ele passou a conciliar o pensamento das doutrinas filosóficas que ele teve base com o que ele acreditava, com a religião, com a fé que ele tinha. E aí foi justamente o momento que ele começa a falar sobre teorias, né, como a superioridade da alma em relação à teoria de Platão, as boas obras e a graça divina, que tem em relação à visão que as pessoas tinham naquele momento em consequência, né, o que acontecia, mas também em relação à salvação, como era no período, a predestinação divina, a questão do livre-arbítrio, que é uma coisa que é tida no cristianismo, a liberdade humana, né, no momento que nós somos livres, e essa fusão, né, justamente a junção de pensamento filosófico com religioso. Então, assim, primeiramente, o Agostinho, ele teve como base o pensamento de um filósofo grego que foi Platão. O Platão ele é responsável pela teoria do mundo das ideias. Essa teoria das ideias de Platão teve como uma grande influência para o pensamento de Agostinho, né, que era justamente um dualismo entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Quando eu falo em mundo sensível, eu vou falar sobre o mundo que corresponde ao corpo, à matéria, que é justamente as coisas pela qual nós percebemos, ou seja, que são as sensações, quando você toca algo, quando você sente algo, quando você experimenta algo, né, em relação também às paixões, o que você está sentindo, raiva, amor, ódio, etc, né, e as emoções também, né, felicidade, tristeza. Então, assim, esse mundo sensível é, digamos, um mundo que nos leva a uma coisa transitória, uma coisa que é aparente, uma coisa que é ilusória, segundo o pensamento de Platão. Então, para ele, né, conciliando, Agostinho diria que o mundo sensível seria levado às práticas do mal, né? E o mundo inteligível seria correspondente às ideias, que são sempre as mesmas. Ou seja, essas ideias são algo que é eterno, algo que é fundamental, algo que nos leva ao bem, algo que nos leva ao divino, né? Então ele faz essa consonância. E aí, assim, um exemplo bem prático, né? Quando uma pessoa, por exemplo, ela é casada, né? Então ela acaba traindo. No intelecto dela, na racionalidade, no inteligível, aquela pessoa sabe que aquilo é errado, que é uma escolha errada, mas ela se deixa levar pelo mundo sensível, pelos sentidos, né? Pelas emoções, pelas paixões. Então isso acaba sendo o quê?
para o cristianismo isso é uma prática do mal, isso é um pecado, né? Então, assim, as pessoas elas se deixam guiar pelas emoções, pelas sensações. E é onde ele coloca a questão de dizer que existe, né, segundo ele, uma supremacia do espírito sobre o corpo. Para ele, o ser humano deveria ser governado pelo intelecto, pelo espírito, né? Então, assim, ele tentou fazer com que as pessoas pensassem dessa forma, né? Que a prática de levar o bem, de você ter práticas bondosas, práticas que não fossem pecaminosas, seria justamente colocar a superioridade da alma sobre o corpo, ou seja, o que você sabe o que é certo, né, a racionalidade, sobre as sensações, as emoções e as paixões que nós sentimos. Segundo Agostinho, a alma teria sido criada por Deus, né, pelo divino, para reinar sobre o corpo. E quando a alma reinava sobre o corpo, sobre a matéria, sobre as sensações, sobre as emoções, isso levaria à prática do bem. Então, qual foi o momento que surge aí essa questão da liberdade para Agostinho? O pecador, ele utiliza, né, do livre-arbítrio, né, que é um poder de escolha, né? Cada pessoa recebeu esse dom divino de liberdade de escolha, e essa escolha ela pode ser feita entre ações certas e erradas, ou entre o bem e o mal, certo? Nós temos esse poder de escolha, e aí no momento que o pecado ele utiliza desse livre-arbítrio, ele faz o contrário, ele coloca o corpo governando a alma, que é o momento onde as pessoas se deixam levar pelas sensações, pelas emoções e pelas paixões, né? Ou seja, é quando o pecador ele realiza desejos, né, pecaminosos, coisas que pecam, né? E aí nesse momento ele coloca que isso leva o homem a uma submissão, né? A alma estaria saindo o que seria eterno, que levaria ele para a salvação, né? Algo que levaria para uma felicidade eterna dessa alma, para uma coisa transitória, que no mundo aparente, né? Por exemplo, eu gosto de fazer determinada coisa, eu me deixo guiar pelas sensações, por raiva, por ódio, né? Pelos desejos sexuais, pelo pecado de comer demais, né? São exemplos práticos, assim, que levam às coisas transitórias. Então, alguns pecados, que são muitos dentro do cristianismo, acabam levando o corpo a ser submisso a isso. Então, o pecado, ele utiliza do livre-arbítrio, né? Ele acaba deixando o corpo guiar a alma, sabendo, na consciência, né, no intelecto, na razão, que algumas escolhas são erradas. E, consequentemente, são escolhas maldosas. Para ele, a liberdade estaria na harmonia das nossas ações com a vontade de Deus. Então, ser livre é servir a Deus, certo? Na concepção dele. Então, o pecado é quando nós nos deixamos levar pelos sentidos. E quando nós nos deixamos levar pelos sentidos, nós teríamos uma escravidão, certo? Nós seríamos escravos desse pecado. Duas outras coisas que são importantes entender sobre as boas obras ou graça divina, que leva até a teoria também da predestinação divina. Quem segue a trilha do pecado, né, quem se deixa levar pelos sentidos, né, segundo Agostinho, só consegue retornar aos caminhos de Deus mediante a vontade, né, o esforço pessoal que a pessoa coloca, né, nas suas ações, e também pela graça divina. Mas o que seria essa graça divina? Essa graça divina é concedida pelo divino, né, por Deus, pelo Deus cristão, o judaico, né? E essa graça seria somente aos predestinados. E por fim, tem uma teoria que é da predestinação divina, né, que o Agostinho ele trabalhou assim dentro do pensamento teológico, filosófico dele, relacionado à superioridade da alma, em consonância com boas obras, né, o livre-arbítrio, a liberdade humana. Mas aí dentro disso tem uma questão da graça divina aos predestinados, que a predestinação divina foi uma doutrina adotada por alguns ramos da Reforma Protestante. Ela foi tida
partes como a heresia, né? E era onde se referia a salvação de uns e a condenação de outros, né? O Agostinho, ele se colocou contra, principalmente a teoria de Pelágio, que Pelágio, ele falava que a predestinação divina era justamente que o ser humano, ele poderia ter a boa vontade e as boas obras, né, as suas ações, como necessárias para a salvação individual. Então, isso colocava um enfoque ao período do período grego, né, da Grécia Antiga, onde o ser humano, ele não tinha tanta importância a questão do divino, das escolhas divinas. Existia uma autonomia, né, na moral grega. Então ele coloca contrário a isso porque ele tentava colocar um acordo, uma fusão entre a filosofia e a religião. Então todos os preceitos filosóficos, todas as doutrinas filosóficas, eles tinham que estar relacionados, tinham que ter como base, como importante e como influência mesmo a fé. E tanto que a teoria dele sempre relacionou, né, os preceitos filosóficos aos preceitos religiosos. Ele colocou a filosofia em favor, em razão da fé.